Salve, salve quebrada, boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez por estar conosco aqui. Pedir para você curtir, comentar, compartilhar, que é super importante pra gente. Todos os nossos 400 e quantos episódios, gato? 406 episódios, estão todos no Deezer, no Spotify também, então acompanha aqui no YouTube, que é muito importante pra gente. Compartilha essa live, estamos com mais um episódio do nosso quadro Política na Quebrada, onde a gente traz informação para vocês conhecerem um pouquinho mais da política regional, dos nossos vereadores aqui de Morato, o pessoal de Franco já veio também, Caieiras, Campo Limpo, veio o pessoal de Mariporã, então Quebrada tá expandindo aí, tá pulverizando informação, graças a vocês que compartilham essa live aqui. Então, continue compartilhando, já quero agradecer mais uma vez, bora torcer que começando a Copa, né, gato? Dia 13, se Deus quiser. Dia 13 tem o primeiro jogo do Brasil, então, pessoal, acompanha, a gente vai fazer uma coisa bem legal. Acho que eu vou abrir uma enquete, gato. O que você acha? Vamos abrir uma enquete. Ó, já vou abrir uma enquete aqui. A gente vai abrir uma enquete lá no nosso perfil. Quem acertar o placar, a gente vai mandar uma pizza na casa da Maju. Fechou, top. Tá marcado. Então depois eu nem anunciei no Instagram, tá? Tô anunciando aqui agora, depois eu vou anunciar lá no Instagram. No primeiro jogo do Brasil, do dia 13, quem acertar na segunda-feira vai ter uma pizza aí na sua casa chegando bancada pelo Quebrado. Fechou? Mas deixa eu deixar isso de lado e deixa eu falar do nosso convidado. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje nesse quadro Política na Quebrada. Primeiro mandato dele vem fazendo um grande alvoroço na cidade aí, porque eu acredito que quem entra na política é porque tem um incômodo dentro dele, da forma dele transformar não só o lugar que ele mora, mas a cidade toda através da política, e ele se aventurou nessa jornada aí. Estamos aqui com o nosso vereador Adalto de Jesus. Boa noite, vereador, e agradecer por estar aqui com a gente no Quebrada, em mais um quadro no Política na Quebrada. Boa noite, Luciano, boa noite a todos. Para mim é um privilégio muito grande de estar aqui no Quebrada Sem Limite. Eu quero parabenizar, o Quebrada Sem Limite, porque através de vocês chega muita informação para toda a nossa população de Francisco Morato. É muito importante porque às vezes a informação não chega. E com Quebrada Sem Limite, eu tenho visto que tem chegado muitas informações positivas e eu parabenizo vocês por um trabalho incrível que vocês vêm executando com muita excelência no nosso município de Francisco Morato. Parabéns. A gente que agradece por aceitar o convite também, desprender do seu tempo, estar aqui com a gente, bater esse papo. A gente fala que a gente só senta aqui para trocar uma ideia. A gente está aqui para bater um papo e as informações acabam sendo uma consequência daquilo que o nosso convidado tem dentro dele, quer pôr para fora. Graças a Deus, muita gente que vem aqui continua prosperando no seu negócio, no que a pessoa faz, e outras pessoas acabam procurando também, porque viu aqui no Quebrado. Então a gente vai continuar trilhando esse caminho aí. A gente agradece mais uma vez pelas palavras e também por estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo. Maravilha. Bora? Bora. Vamos começar do começo? Vamos. Quem é o Adalto de Jesus? Vamos começar pelo começo, tem que saber quem é o Adalto. Da onde veio, se é nascido e criado em Morato, como que é a história lá na infância do Adalto? Rapaz, eu tenho uma história muito longa, na realidade, eu cheguei na cidade de Francisco Morato em meado mais ou menos de 90, de 1990. Eu vim da cidade de Tenhaçu, uma cidade próximo de Vitória da Conquista. Cheguei aqui aproximadamente com 5 anos de idade, na cidade de Francisco Morato. Me instalei aqui, fui recebido, eu e minha família, com muito carinho pela cidade, e estou aqui até hoje, na cidade. E já tinha parente aqui? Como vocês saíram lá de Vitória da Conquista, que dá mais de 1.000 quilômetros para chegar aqui, e encontraram Morato? 1.800 quilômetros aproximadamente, Na realidade, eu tinha parentes aqui, tio, tia, que já estava instalado na cidade, que chegou muito bem antes, E naquela época era muito difícil, E meus pais vieram para cá em busca de crescimento, trabalharam muito, e foi dessa maneira que a gente chegou na cidade de Francisco Morato, por ter parente aqui na cidade. E quando chegamos aqui, ficamos aproximadamente aí um ano e pouco. Aí meus pais foram para a cidade do interior de São Paulo, ficamos aproximadamente mais uns 2 anos e retornamos para a cidade de Francisco Morato, porque é uma cidade boa de se viver,
uma cidade muito, assim, abençoada. Eu estou aqui até hoje na cidade de Francisco Morato e amo essa cidade. O que você recorda da época que você veio aqui para Morato? Como você via Morato? Era muito diferente do lugar que você veio lá da Bahia, depois você foi para o interior? Como você, na sua adolescência, como você enxergava Morato? Na minha adolescência, na realidade, eu enxergava Francisco Morato como uma cidade dormitória, né? Porque é uma cidade que ela não tinha nada a oferecer para nós como jovem, como adolescente. Seus pais trabalhavam fora ou trabalhavam aqui? Trabalhava fora. Fora. Isso. Meu pai trabalhava fora, né? A minha mãe, ela trabalhava também naquela época fora, até um exato momento que ela conseguiu um trabalho aqui na cidade de Francisco Morato. Ela trabalhou no Ferdezone, né? Por um longo período. Trabalhou também praticamente a vida toda na Santa Casa de Francisco Morato, né? Minha mãe trabalhou lá aproximadamente aí 18 anos na Santa Casa de Francisco Morato. Eu acho que nem você falou, você via como uma cidade dormitória. Eu acho que a grande parte das crianças dos anos 90, dos anos 2000, acho que até muitas de hoje, ainda acho que não conhece essa palavra, uma cidade dormitório e tal, mas vê que Morato não se constrói as coisas aqui, porque a maioria dos pais trabalham fora, né? A gente tem algum pessoal que trabalha aqui, mas que nem meus pais também sempre trabalharam fora. Meu pai e minha mãe sempre pegaram o trenzão, então eu só via meu pai vinha para dormir, então para nós só via em Morato para dormir mesmo. Mas eu acho que isso veio mudando, veio crescendo, mas ainda tem muito que melhorar, né? Não, tem muito que melhorar sim. Eu me lembro que naquela época nós não tínhamos lazer. Nosso lazer, que hoje praticamente a população, as crianças hoje não tem, né? Que a gente tinha aquele negócio de brincar na rua. O lazer era na rua, né? Jogar peão, jogar bolinha de gude. Então nós tínhamos esse lazer, né? A gente tinha essa conexão que hoje a nossa criança não tem mais, né? Vocês sempre moraram lá no... Rosas lá? Jardim Vassoura 1. Lá você sempre morou naquele lugar lá? Sempre morei naquele lugar. Estou lá desde 1990, no mesmo local. E os moradores incríveis, né? Bem receptivo, muitos amigos. Então sempre fiquei naquele mesmo local ali, que é o Jardim Vassoura 1. E aí você foi crescendo ali, adolescência, estudando e tal. Começou a trabalhar aqui em Morato ou fora? Na realidade, eu comecei a minha adolescência, né, sempre estudando ali no Jardim Rosas, no Wanda. Passei um período também pela Escola Belém da Serra. E quando chegou na minha parte jovem, já com os meus 16 anos, né, eu comecei a trabalhar com meu irmão muito cedo, meu irmão levando eu para trabalhar, porque a gente tinha que trabalhar para poder ajudar os nossos pais. Naquela época, era uma época muito difícil, né? Meu irmão começou a trabalhar muito cedo. Meu irmão começou a trabalhar com 5 anos de idade. Então ele já veio já de uma história com a realidade de vida totalmente diferente da minha, né? E eu me espelho muito nele, graças a Deus. E quando eu comecei a trabalhar com meu irmão. Saía daqui para poder trabalhar em São Paulo com obra, construção civil. Já era construção civil direto. Já. E aí, você pensava em... Já vou pular um pedacinho aqui. Onde a política entrou nesse meio? Você imaginava algo de política? Tinha alguém na família que era envolvido? De onde veio a política da sua vida? Na realidade, na minha família, eu tenho alguns parentes, sim, né, que já vive praticamente a política há muitos anos. Tenho um primo que é vereador, né, lá na Bahia. Tenho bastante amigos, né, políticos. E eu entrei para a política, eu tinha um entendimento, né, que a política ela poderia e pode transformar a vida das pessoas, né. E quando eu entendi que a política era necessário para poder construir aquilo que eu almejava, que era levar não somente o conhecimento, mas levar a qualidade de vida para as pessoas, para nossas crianças, foi onde eu me despertei para a política e me adentrei para dentro da política, né? Quando você lembra quando foi esse estralo, assim, foi alguma coisa que alguém falou, o convite, e como foi levar isso para dentro da sua casa? Na realidade, isso começou no ano de 2004 aproximadamente, né? Na época eu estudava à noite, né, lá no Jardim Rosas,
E eu tinha alguns professores que eram envolvidos na política, como o professor Gil, um homem incrível, né? Professor abençoado aí, na qual a gente falava muito sobre política, né? E naquela época, era uma época que eram os partidos, tipo PT, e falando sobre qualidade, sobre ensino, e você via que faltava recurso para a educação, faltava recurso naquela época muito para a saúde, para o esporte, para o lazer, e sempre tendo aquele entretenimento ali com ele conversando, acabou que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre política, né? Entender como que era a política, porque para poder entender como que é a política, a gente tem que pesquisar. Então eu comecei a em busca de informações, pesquisar deputados, senadores, deputados estaduais, e para entender qual era a função deles perante o nosso município, que não tinha tanta renda. Isso foi por você mesmo? Foi por mim mesmo. Ninguém ficou incentivando, nada? Não, ninguém me incentivou a nada. E quando eu comecei, foi por ver realmente a situação da nossa cidade, porque eu falava, poxa vida, é difícil nós estar em uma cidade que não tem renda, e toda vez que chega a época de eleição, todos saem no meio da rua pedindo voto, mas só que depois esses deputados não mandam recurso nenhum e a nossa cidade continua no esquecimento. Então, foi na hora que eu falei assim, poxa, num dia se chegar uma oportunidade de eu me tornar um político dessa cidade, eu vou em busca, com garra mesmo, para trazer recursos para a nossa cidade, né? Porque a nossa cidade, ela precisa de recursos. Então, foi dessa maneira que eu me despertei para a política. E aí, para aparecer essa oportunidade, você foi atrás de algum partido, começou a frequentar reunião, ou algum presidente de partido veio conversar com você? Como que foi isso? Então, na realidade, em 2016, teve algumas políticas anteriores, né, que eu andei ajudando outros políticos aqui da cidade. Né? Isso você já começou a se envolver? Já comecei se envolvendo, né? Aí, esse político ele foi eleito, na época, vereador, e eu ajudei ele por 2 mandatos. Então eu já comecei a entender como que era a política do município. Aí teve uma outra eleição que eu também ajudei, uma outra política que se tornou uma prefeita, que mudou muito a cara da nossa cidade. E por ver esse trabalho de crescimento, eu falei assim, chegou a hora daquele estralo de dedo eu pegar e ir para cima e tentar também o meu legado para mostrar também que é capaz de se unir e continuar fazendo a diferença. E aí você pegou e foi sua primeira candidatura? Foi em 2020. 2020 foi quando, na época, eu fui conversar com alguns amigos parceiros, né? E eu me lembro como se fosse hoje. Teve um parceiro que hoje ele não está entre nós, né? O saudoso Darinho, que ele vendo o meu potencial, articulação, conversando com os amigos, conversando com colegas em campo de futebol. E o Darinho, ele chegou em mim e falou assim, você tem um potencial para ser um vereador. Falei, poxa, Darinho, será? Ele pegou e falou assim, ou então você também pode ser o meu vice-prefeito para essa eleição que está vindo agora. Aí ele teve lá no meu escritório o Cleudes, né? Um amigo aí. E naquela época acabou que eu fiquei entusiasmado para a política. Aí foi quando fiquei super chateado que veio o falecimento dele. E eu tentei desistir. Aí foi quando um amigo dele, chamado Júnior Aranha, chegou em mim e falou assim, mas você vai desistir por qual motivo? Você tem potencial. Porque o Darinho faleceu, então assim, a partir de hoje, para mim não compensa. Ficou meio que mais, desgostoso, né? Desgostoso, muito triste com a partida repentina, né? Porque ele estava vindo com tratamento. E acabou que o Júnior foi e falou assim, tem alguns partidos, você quer disputar? Aí foi quando eu peguei e me coloquei à disposição. Aí eu, na época, tentaram o partido que foi o PDT, aí de repente por uma articulação não deu certo, e levaram meu documento por Solidariedade, e foi quando eu disputei o pleito eleitoral pelo Solidariedade. Primeira vez, 2020. O partido do seu Biro, presidente 2020. 2020. Até você decidir ser candidato. E dentro de casa, como que foi essa conversa? Você reuniu o pessoal ali, já estava casado, como que foi? Na realidade, foi até assim, pego de surpresa os meus familiares, meus irmãos, né? Foi tudo pego de surpresa. Por quê? Porque o meu irmão, ele nunca quis desenvolvimento com a política. Ele falava assim, poxa, você tem o seu trabalho,
né? Que depois eu vou te falar como que foi a luta e o que almejamos aí ao longo desse tempo, né? Então, assim, foi pego de surpresa todos eles. E eu falei com eles, vou disputar. E graças a Deus eu tive um apoio muito importante, que a família, quando ela está ao nosso lado, ela é a nossa base e a minha família é tudo para mim, né? Então tive uma base muito sólida, muito positiva, que foi ali o apoio dos meus familiares. Como que foi, assim, você trabalhou para um vereador ali, duas eleições, depois trabalhou para Renata ali, mas na outra eleição, só que você sempre pedia voto para os outros. Sim. Como que foi a primeira eleição pedir voto para você? Na realidade, é interessante, viu, pessoal? Porque naquela época, quando você vai pedir um voto para uma pessoa, você vende aquela imagem da pessoa. E eu vendia a imagem de uma pessoa que sempre colaborou no nosso município naquela época. Toda vez que precisava dele, né? Ele sempre estava ali. Eu ligava para ele, naquela época não tinha um WhatsApp, né? Era um celularzinho pequeno, eu ligava. Ô vereador, tô precisando disso. Tem como ajudar essa pessoa na área da saúde? E esse vereador, ele sempre de bate-pronto, ele largava tudo, ele pegava... Na época ele tinha um golzinho quadrado, né? Ele sempre ia, dava o seu jeitinho e sempre ajudava. Eu vi a importância de ter um vereador, porque naquela época, imagina, a dificuldade que tinha. Então o vereador às vezes tirava até do próprio bolso para poder ajudar. Então foi na onde eu comecei a despertar, né? Se hoje acha que tá difícil, imagine há 12 anos atrás. Meu Deus do céu! Tudo barro, né? Se hoje tá difícil, imagine há 12 anos atrás. Exatamente, era difícil. E imagine, e aí eu resgato um pouco mais, quando meu pai começou há 30. Imagina então como que era, né? O seu pai naquela época, ele teve muito apoio do meu pai. Seu pai? Meu pai ajudou muito ele naquela época, ele andou asfaltando algumas ruas, fazendo alguns trabalhos incríveis naquela época. Meu pai ajudou muito seu pai. E também foi uma pessoa também que me inspirou naquele passado também. Acabou tendo aquela inspiração, entendeu? E foi dessa maneira. E aí a gente falando como é pedir voto pra você. Como que foi? E aí você falou, você ajudava ele? Na realidade, quando você vai pedir voto para uma pessoa, você vende a imagem daquela pessoa pela que aquela pessoa vem construindo, né? Quando chegou a minha vez, eu tinha as minhas ideias, né, na mente, passei as minhas ideias para o papel, aquilo que eu sempre acreditei que poderia ser possível, mas quando você chega para poder pedir voto, às vezes para uma pessoa, primeiro ela vai perguntar qual é o seu projeto. Aí eu cheguei lá com meus projetos, eu me lembro de 2020, o meu projeto aqui é esse. Mas quem garante que você vai fazer? Aí eu falava assim, se você não me dá a oportunidade de mostrar que eu posso ser diferente, aí você também não vai saber. As pessoas falam, não vou votar não, porque eu já tenho fulano de tal, mas você pode dividir o voto? Você tem 4 pessoas na sua casa? Acho que se você me der um voto da sua casa e eu conseguir ser eleito, pode ter certeza que eu não vou decepcionar. Então, pedindo voto de casa em casa, acabou que eu tive um resultado incrível. Quando você teve? Eu não tive recurso nenhum e era canelando. Eu saía de manhã, chegava em casa de madrugada, conversando com a população, mostrando a importância. A população muito desacreditada e acabou que eu tive uma votação expressiva muito, muito boa, né? Eu fui o número 1 do meu partido do Solidariedade, eu tive 919 votos. Foi primeira vez? Foi uma eleição assim, incrível para ser a primeira vez. Eu não fui eleito por quociente eleitoral, né? Porque eu fui o primeiro do partido e fiquei de fora por uma questão mínima de voto, né? Aí acabou que... Eu fui candidato também já. Já foi candidato? Fui em 2016, tive 972. 2016, teve bastante voto. Fiquei suplente do Seu João. Fiquei suplente do Seu João, foi a primeira que ele entrou. Eu fiquei suplente do Seu João nessa primeira, em 2016. A gente vai continuar falando, mas eu só quero voltar um pouquinho. Sim. Né, você falou, antes da gente entrar realmente da política, que você tinha um trabalho. Sim. O que era esse trabalho? Tinha a ver com política ou não? Na realidade, o meu trabalho ele não tinha nada a ver com política, né? O meu irmão ele começou a trabalhar muito cedo. O meu irmão, eu falo ramo de construção civil, que é um ramo de construção a seco, né? Ele trabalhava com drywall, aquele gesso acartonado, divisória. E o meu irmão, ele trabalhava com uma empresa na época chamada Teto, né? Que era uma empresa que fazia muitas obras no estado de São Paulo.
Ele viajava muito e na época ele levava eu para trabalhar como ajudante, né? Para não deixar eu na rua, ocioso. E ele sempre ali me protegendo, para mim ser sempre uma pessoa do bem, trabalhador. E ele começou a levar eu junto com ele. E naquela época, com muitas dificuldades, as empresas às vezes não pagavam direito. Aí foi quando ele teve a oportunidade de pegar a sua primeira obra. Ele foi lá e abriu a sua empresa, né? Ele abriu a sua empresa. E de lá para cá ele me convidou para trabalhar com ele, onde ele tinha um sócio. E eu comecei a trabalhar com ele. E acabou que em 1 ano e meio, mais ou menos, o sócio trouxe algumas divergências para ele. Ele acabou se separando e ele montou essa empresa sozinha, na qual ele, no dia de montar a empresa, no capital de giro, ele acabou me colocando com um percentual de 30%, mas na realidade eu não tinha nada, né? Ele me abençoou com 30% do capital da empresa, e a empresa ela cresceu pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, e hoje é uma das empresas número 1 no ramo da acústica, né? Que é a Speed Dry Isolamento Acústico. A Speed Dry hoje tem obra por todo o estado de São Paulo, vários auditórios hoje foi executado pela nossa empresa. Hoje nós somos a empresa número 1 em vendas de portas acústicas, materiais acústicos. Então hoje a nossa empresa tem aproximadamente aí de 2005 até 2026, estamos falando em 20 e poucos anos, né? De tradição, graças a Deus, uma empresa muito sólida, se encontra ali na cidade de Cajamar, temos a nossa sede ali, e de lá para cá nós só cresceu, né? Crescemos, aí quando foi agora aproximadamente no ano de 2025, né? Que teve o pleito eleitoral, eu falei com o meu irmão novamente que eu tinha vontade, né? De disputar mais uma eleição, porque eu tinha algumas ideias, né? E essas ideias que eu tinha que colocar em prática. Então eu tive todo o apoio dele. A empresa, graças a Deus, está indo muito bem. Continua, né? A empresa continua. E hoje, para a glória de Deus aí, pela oportunidade que o povo me trouxe, né? Que eu quero agradecer imensamente aí o meu eleitorado. Eu tive 2.082 votos. Eu sou muito grato, porque se não fosse vocês, população, eu não estaria ocupando hoje essa cadeira. Então, eu sou muito grato ao meu eleitorado, porque foi através dele que eu cheguei onde eu estou. Eu quero honrar cada um e cada voto que eu tive, eu vou mostrar para eles que aquilo que eu falava no dia de pedir o voto era aquilo que eu queria construir, era aquilo que eu queria realizar. E pode ter certeza, eu estou de domingo na rua, às vezes eu estou doente, eu estou na rua, às vezes eu estou ruim, eu estou na rua, a população me liga, eu estou atendendo, e eu quero mesmo trazer o resultado que o nosso povo precisa. A gente fez uma breve introdução aqui, até chegar na política, e a gente vai falar como que foi a eleição que você disputou e acabou vencendo. Mas antes de a gente falar só dos nossos parceiros, a gente já continua, certo? Fala, mocinhos e mocinhas, tudo bem? Somos da Adega Central Morato. Oferecemos todo tipo de bebida para suas festas, entre utensílios para narguilé. Estamos localizados na Rua Gama Cerqueira 89, no centro. Vem nos conhecer! Galera, deixa eu falar pra você que tem um negócio que quer serviço através da internet. A gente sabe que hoje que o comércio é um negócio que não está na internet, está fadada ao fracasso, mas a gente aqui do Quebrada estendeu o nosso trabalho e transformamos também o nosso trabalho aqui de podcast em uma agência de marketing. Então, se você quer ter aí banner, vídeos, fotografia, imagens de drone, vídeos corporativos, gerenciamento de sua rede social, tráfego pago, utilização das suas publicações e dos seus stories também, só entrar em contato com a gente aqui do Quebrada ou através da página do QSL Connect ou QR Code também que está aqui na tela, tá bom? Entre em contato, manda um direct pra gente que a gente vai até você, estuda o seu negócio digital e apresenta a melhor proposta para ajudar no seu engajamento, na sua visibilidade, também através do Instagram e do Facebook ou, quem sabe, aqui do YouTube também, certo? Quero falar também da nossa parceira lá perto da sua casa, lá, a Maju Mamma Mia. Se você gosta de pizza de qualidade, galera, não tem jeito. Tem que pedir na Maju. Hoje, quarta-feira, tem promoção lá na Maju. Toda quarta e quinta-feira tem promoção.
borda recheada com cheddar e catupiry, a borda vulcão totalmente grátis, tá bom? Só fazer seu pedido através do QR Code que está aqui na tela ou seguir aqui no perfil, ó, Pizzaria Maju Mamma Mia. E a minha indicação, com a borda dessa, gato, tem que ser a pizza de Paraná 1. Não tem jeito, né? Maluco. Olha, a pizza de Paraná 1, que vem lombo, salame, presunto, mussarela, cheddar, ó, é sensacional. E com essa borda vulcão ainda, gente, é a pedida certa, tá? Então, pede aqui nesse QR Code e siga também aqui, ó, Pizzaria Maju Vem Mamma pra Mia. Maju. Quero falar também do Chivas Burgers. Você quer um hambúrguer smash de qualidade, lá no Chivas você encontra aquele hambúrguer, ó, maravilhoso. E o Chivas vai fazer uma promoçãozinha para domingo pro Jogo do Brasil, junto com a Estilo nos Pés, tá bom? Então acompanha o nosso perfil aqui no Instagram, acompanha o Chivas e também acompanha a Estilo nos Pés lá, que a gente está organizando fazer um sorteio para o dia do Jogo do Brasil. Tanto uma caixa de lanche, gato, quanto um chinelinho do Brasil. Aí Então, sim, entre em contato aí, fique esperto aqui no perfil do Quebrada, o Chivas que tá aqui, ó, e também lá no @estilo nos pés, tá? A gente pode participar também? Eu já me inscrevi 12 vezes sem começar. Ah, então sou dos próximos. Já vou me inscrever lá, que é top. Ó, e segue aqui também, tá? Pode fazer o pedido nesse QR Code que tá aqui, lá no Chivas Burger. E pra fechar esse primeiro bloco, eu quero falar do nosso parceiro lá do Rancho do Nilcinho. E também tem promoção lá pro Dia dos Namorados. Se você ainda não se inscreveu, eu vou dar 2 recados. Primeiro, faça sua reserva para o jantar especial pro Dia dos Namorados, lá do Nilcinho. Quarta-feira ainda dá tempo, tá? Sexta-feira já é o Dia dos Namorados, então faça sua reserva, vai ter um jantar mega romântico lá, com a comidinha, um cardápio italiano, com entradas, pratos quentes, prato principal e sobremesa. O negócio vai ser chique lá, vai ser top. Um vinhozinho também para vocês fazer aquela noite bem romântica. Então, faça sua reserva lá no Rancho do Nilcinho. Só entrar no perfil, tá? @Rancho do Nilcinho. E também tá rolando outra promoção lá, junto com o Motel Ele e Ela. Tem um banner lá do Nilcinho, que depois eu vou colocar lá no nosso Instagram para vocês acompanharem. Vocês vão lá, marcam 3 pessoas, segue o Nilcinho, segue o Motel Ele e Ela, para você concorrer a uma noite especial lá na suíte presidencial, ó. Tudo no 0800, tá bom? Então, vai lá no @Rancho do Nilcinho, acompanha lá. E as outras novidades depois do Rancho eu falo outra hora, porque o importante é o Dia dos Namorados e o sorteio que vai acontecer também. Parceria é isso, né? A gente só traz coisa boa. Não, só traz... Eu acabei de falar aí, ó. Tá maluco. Semana passada, a gente sorteou aqui um preenchimento labial. Que a moça já foi lá, ganhou, fez o preenchimento labial, ficou muito chique demais. Parabéns, Josi, que ganhou. E obrigado, doutora Ana Paula, por acreditar no Quebrado e fazer essa parceria. Fizemos também um sorteio de reposição de vitamina D, que a menina vai estar fazendo. Fez terça-feira a reposição de vitamina D. Fizemos um sorteio de uma bolsa que a Melissa ganhou, que é a esposa do Diego lá, do Brincando de Ser Herói. Fizemos sorteio de uma blusinha também, que a Shirley levou para a convidada dela, da loja Mavi. E agora tem do Nilcinho aqui, ó, mais 2 coisas, meu. Só tem vantagem, gente, de você acompanhar o Quebrado. Entre a nossa comunidade aqui, que também tem mais vantagem lá, tá bom? Então acompanha o Quebrado aí, que tem muita coisa bacana, muita novidade para vocês aqui também e muito presente, fechou? Ah, e outra coisa, gente, pode mandar presente pra nós também, porque tudo que a gente chega, a gente dá pros outros. Tá certo. E a gente não fica com nada, né? É verdade. Gente, pelo amor de Deus, Quebrado aqui não tem nada. Estamos aqui todo dia. Pode mandar roupa, pode mandar óculos, pode mandar sapato também. Pode mandar mais o que, gato? Pode mandar tudo. Perfume, vocês não vão sentir, mas pode mandar. Pode mandar o cinto, pode mandar tudo. À disposição aqui, ó. Pode mandar que a gente divulga vocês aqui, apresenta e a gente bate papo com vocês também. Certo? Bora pra cima. Vamos continuar? Vamos continuar. Eleição 2025. Adalto se candidatou, fez a correria ali de todo o período eleitoral, chegou o dia da eleição, 7h da noite, Adalto eleito. Como que foi? Na realidade, eu quero voltar um pouquinho para trás, né? Pode voltar. Porque assim, em 2020, quando eu decidi a disputar a campanha política, primeiramente Deus me levantou uma equipe abençoada, né? Que está comigo até hoje.
e não vou citar nome, porque às vezes a gente esquece, acaba esquecendo alguém, né? Esquece alguém e acaba chateando, mas Deus me presenteou aí com uma equipe abençoada, e quando eu tive a derrota, né, porque sofrer uma derrota, às vezes você fala assim, pô, como que você ficou após a derrota? Na realidade, quem sustenta nós é Deus, né? Eu já vinha do ramo empresarial, então eu fui tocar a minha vida como eu sempre toquei. E eu falava para minha equipe, né, pessoal, perdemos, mas o meu ideal, ele foi praticamente o ideal de vocês. Vocês têm o mesmo propósito e esse propósito não pode morrer. E eu falei com eles, 2020, né? Falei 2020, quando chegar daqui 4 anos, nós vamos dar as mãos e vamos ir à luta. E com o trabalho que cada um vem fazendo social, que a gente já vem desenvolvendo com alguns pastores na cidade, a gente vamos alcançar o objetivo. Aí no meio aí desse caminhar, aí um despertar carinhoso do meu pastor Davi Abacuque dentro da igreja. Aí teve algumas outras pessoas que acabou desistindo, né, do pleito eleitoral, e o meu pastor Davi Abacuque, ele foi e viu o trabalho que eu vinha executando, o social, sempre em prol de pessoas carentes. Ele falou assim, seria importante você se candidatar, sim. E foi quando eu falei, pastor, se eu me candidatar, o senhor consegue me apoiar? Aí ele falou, que vai te apoiar é o povo. É só você chegar nas casas, né? Chegar com um sorriso no rosto, apertar a mão e pedir o seu voto. Aí foi quando ele pegou e, acabando conversando ali com alguns pastores, viu que era uma boa ideia, e os pastores pegaram e estenderam as mãos e me deram essa oportunidade também, né? Eu quero estar agradecendo também imensamente aí o meu pastor Davi Abacuque, a missionária Elaine, né? O meu presidente, Dr. Elias Cardoso, também, que acreditou em mim, e todos os pastores e membros da regional da DPerus. Gratidão a todos vocês, porque se não fosse vocês, eu também não estaria aqui. E quando começou a corrida política, aí comecei a pedir o voto, a falar as ideias que eu tinha, né, e colocar em prática, e eles entenderam que era importante ter um representante que falasse diretamente com eles, porque naquela época eles falavam assim, né, você vai ser igual outro fulano de tal, vai ser igual fulano de tal, vai ganhar, vai sumir, não vai trazer desgosto, porque às vezes a gente não consegue falar com o vereador. Então, eu vou ser eleito, se Deus abençoar, e após eu ser eleito, meu gabinete vai estar aberto para todos vocês, porque às vezes a própria população não tem conhecimento que a Câmara tem os gabinetes dos vereadores, às vezes eles não trazem a demanda. Às vezes aborda nós na rua para poder levar uma informação, né? Eu acho que a grande maioria, né? E a grande maioria não tem esse conhecimento. Mas, graças a Deus, a corrida política ela foi muito grande, né? Eu rodei praticamente aí o pleito eleitoral todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, conversando com as pessoas, mostrando a importância. E no dia da eleição, eu fiquei em casa, né? Sentado, falando, Deus, se for a sua vontade, e com a vontade do povo, eu vou ser eleito. E eu levei uma galera ali para a porta da minha casa, e na hora daquela disputa política, eu comecei com uma expressividade muito boa assim, de voto, né? Aí teve uma hora que um vereador passou na frente, outro passou, eu fiquei lá atrásão. Você falou, pronto, tá. Eu falei, meu Deus do céu, mais uma derrota. Aí teve uma hora que minha boca secou, tomei uma água, cheguei na minha equipe, falei, tentamos, mas infelizmente tô vendo que não vai ser possível. Por quê? Porque cada partido tem seus 13 candidatos. Então, quando você vê um outro partido, um subindo, outro partido subindo, despontando ali, você ficando. Aí dentro do meu próprio partido, um vereador lá em cima, aí teve uma candidata feminina também, que estava disparada na frente, eu sempre lá para trás. Aí tinha mais 2 candidatos vereador do meu partido, que estava disparado. E eu estava em 4º colocado, né? Do partido? Do partido, na disputa, na apuração dos votos. E eu já tinha me colocado como... já foi. Como perdido. Eu falei, não deu mais uma vez. Aí eu falei assim, mas não vou desistir não. Eu tenho ideias, eu vou continuar. Aí abriu as urnas de uma escola e eu vi que eu dei uma subida muito assim grande, né? Eu fiquei como já o 3º. Aí daqui a pouco
em 55% das urnas apuradas, eu já fui já para terceiro, para segundo lugar. Aí, com 75% das urnas apuradas, eu fui para segundo lugar. Aí, quando bateu os 95%, eu ultrapassei para primeiro lugar e permaneci em primeiro lugar. Opa! E fui eleito como o número 1 do PL, né? E eu fiquei muito feliz, eu vibrei ali com a população, com a minha equipe, né? Que sempre acreditou em mim, uma equipe abençoada. E graças a Deus foi uma alegria imensa. E hoje eu tô o vereador da cidade. Você saiu de 2020, 917, né? 919. 919 para... 2.082 votos. Dobrou. Dobrei. O que você acha que fez você dobrar? Porque assim, não é fácil você manter os votos que você teve na eleição, porque muita coisa acontece em 4 anos, principalmente se você tá fora. E aí, que nem você tem a sua empresa, você foi cuidar da sua empresa. Sim. Então, teve os vereadores que ganharam, eles foram fazendo trabalho, vão angariando ali outras pessoas. E a gente sabe que não é fácil você manter os mesmos votos. Mas você dobrou os votos que você teve. O que você acha o porquê o Adalto dobrou os votos de 2020 para 2024? Na realidade... 2021 para 2025. Eu venho fazendo um trabalho social sempre com a igreja, né? E dentro da igreja eu tenho praticamente todo o povo lá do meu ministério, é um povo muito abençoado, né? Povo muito feliz, povo de oração. E eu sempre ali, fazendo parte dos trabalhos social, eles viram a importância de ter um representante, né? Que falasse diretamente a língua deles, né? Por muitas das vezes eles não ter o conhecimento de vir até o gabinete. Então eles viram a importância de ter um representante diretamente deles. E naquela época de 2020 eu não tive esse apoio, né? Não tive esse apoio deles. E quando foi agora em 2025, eles se dedicaram em me apoiar, e com o apoio que eu obtive da igreja, mais o apoio da população, dos amigos, né, que eu tive, no geral, acabei tendo esse resultado abençoado aí. De 2018? De 2.082 votos. 2.082 votos. É voto. É muito voto. É gente demais. É muita gente. É muita gente, vai ser louco. E aí, ganhou. Ganhei. Beleza, ganhou. Posse. Como foi o dia da posse? O sentimento ali. E aí, querendo ou não, passou a eleição ali em outubro. Já começam as movimentações políticas, já começam as conversas. Como que foi para você esse período de ganhar até assumir e ir lá pegar primeira vez na Câmara? Na realidade, no dia da vitória, aí aguardamos aproximadamente outubro, novembro, dezembro. Aí fomos assumir em janeiro. Em janeiro. Então estamos falando aí de 3 meses, né? Durante esses 3 meses, qual era o meu sentimento? O meu sentimento era sair de casa em casa, agradecendo as pessoas. E foi o que eu fiz. Onde minha perna alcançava, eu ia nas igrejas agradecer. Quando eu não conseguia agradecer pessoalmente, eu mandava uma mensagem pelo WhatsApp, né? Mandava às vezes uma mensagem de agradecimento pelo Facebook, Instagram. Então eu fiquei esse tempo agradecendo as pessoas. Eu nem tinha, tipo assim, na minha mente o dia da posse. Na minha mente eu tinha só que agradecer as pessoas, né? Porque não é fácil a gente disputar um pleito eleitoral. Porque no pleito eleitoral, imagina você ter uma quantidade muito, né, de candidatos, que às vezes até próprio do nosso reduto ali da igreja, às vezes um é parente de um da igreja, outros é parente de outros, então acaba que você desvincula, né, os votos. Então, assim, quando eu ganhei, a minha meta era agradecer. O agradecimento. Era só agradecimento. Então eu nem pensava no dia da posse. Eu pensava em agradecer o tempo todo. Eu via uma pessoa, parava, eu quero te agradecer, né? Eu ia, abraçava, eu quero te agradecer. Então, até para as pessoas que eu não conseguia agradecer, eu já quero mandar meu agradecimento, porque às vezes eu não cheguei até você. Eu quero te agradecer porque vocês me ajudaram. Mas chegou o dia da posse. Chegou o dia da posse. E aí, como foi? O dia da posse foi incrível, né? Tive ali muitas pessoas ao meu lado. A posse foi ali no EMEC.
Estava sentado ali aguardando o dia da posse. E, para mim, antes de chegar o dia da posse, foi a prestação de conta, né? Para mostrar que foi um pleito eleitoral com a verdade, né? Com a transparência. E na minha prestação de conta, graças a Deus, ela foi uma prestação de conta idônea, né? Foi tudo dentro da clareza. E passou ali a prestação de conta, chegou o dia da posse. O dia da posse eu vibrei bastante, né? Com o meu eleitorado, com as pessoas que ali estavam. Foi muito prazeroso o dia da posse, em saber que eu estava tomando posse de um mandato, né? Para poder ser representante do povo, né? E você falou aqui em relação à prestação de conta, tem muita gente que não sabe, toda a sua campanha, você tem que pedir nota de tudo que você gasta ali na sua campanha. Exatamente. Depois que acabou a eleição, até de uma garrafinha de qualquer água. coisa. Que aí tem o cheque eleitoral, Isso. que você tem que ir lá no Isso. banco, você abre uma conta, o CNPJ, para ter a maior transparência possível. Acabou a eleição dia 2 ou dia 3 de outubro, geralmente, você tem esses 3 meses para prestação de contas. Se não prestar, não assume. Você vai mandar lá para a Justiça Eleitoral ali todas as notas, Isso. o que você gastou, o que você não gastou. Se sobrou dinheiro partidário, tem que devolver esse dinheiro partidário. Tem uma parte bem burocrática, vou falar bem chata. Sim. Bem chata mesmo, porque aí tem os contadores, tem que fazer toda essa parte, e a documentação. E isso, gente, é você ganhando ou não. Exatamente. Você ganhando ou não, você tem que fazer toda essa prestação conta. de conta. Porque aí tem uma parte bem burocrática que você tem que fazer. Se você ganhou a eleição e suas contas não batem, você não assume. E se você não ganhou e suas contas não batem, depois também você não pode ser candidato mais pra nada. Fica inelegível. Fica inelegível, mesmo sem ganhar. Então é uma coisa bem séria e bem burocrática. Então, até os primeiros dias ali depois da eleição, tem essa tirada de sono, que é o quê? Mesmo você fazendo tudo certinho, você tem que correr atrás de tudo, entregar tudo certinho, a documentação. Tem um prazo, né? Tem prazo para você entregar. Então tem tudo essa parte burocrática aí também, que é bem desgastante. Exatamente. Né? Já ganha num dia, outro dia já tem que correr atrás de documento, já tem nota fiscal. E eu falo, querendo ou não, a prestação de serviço, o pessoal dá nota depois, você tem que ir atrás de nota. Pra você ter ideia, eu tive alguns amigos que às vezes falam assim, eu quero te ajudar com R$300. E eu falei, amém? Eu vou aceitar os seus R$300. Só que aqueles R$300 você tem que declarar. Você recebeu como doação, tem que declarar. Teve pessoas que falavam assim, eu quero te ajudar com R$100 de gasolina para você andar. Você tem que declarar os R$100 daquela doação. Você acredita nisso? E até mesmo o pessoal também que não sabe, gente, por exemplo, eu como pessoa física, eu posso doar para a campanha de alguém. Se eu não me engano, até 10% do que você declarou no imposto de renda, né? Isso. Até 10% do que você declarou no imposto de renda do ano anterior. Só que eu tenho que fazer essa declaração. Exatamente. Tem que fazer essa declaração que eu estou doando tanto, qualquer valor ali, que nem eu falei, até 10% do que você declarou no imposto de renda, para a campanha de fulano. Porque senão, se ele utiliza, ou eu declaro que eu dei para você e você não declara que recebeu, dá ruim também. Na minha prestação de conta, teve um amigo meu que ele estava de férias, né? E ele falou assim, se você quiser, eu vou colocar meu carro para poder ajudar. Aí eu falei, tudo bem. Eu cheguei lá no contador, o contador teve que fazer um documento, né? Como ele doando, né? Para mim o tempo dele e emprestando também o carro. Então, tudo tem que ter transparência. Não é fácil. E não é também que nem... ele foi te ajudar. Foi. Até para ajudar tem que ter essa transparência. Exatamente. O pessoal acha que as coisas às vezes é meio bagunçado. Não, gente, o negócio é bem burocrático. É bem burocrático. E a gente falou dessa parte burocrática, você tava ali nessa correria, então você já sabia algumas coisas. Já. Certo? Mas aí, quando a gente tá fora da política, a gente tem uma cabeça. Sim. E já, não, porque eu vou fazer e tal, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. A gente tem aquela visão de fora do que vem acontecendo. Sim. Você ganhou, você entrou lá na Câmara. Sim. Qual era a visão do Adalto antes
e depois que ele entrou, se teve diferença do que ele achava. Não que você mudou sua ideologia, não é isso. Mas assim, eu achava uma coisa, na hora que eu entrei lá, não era isso. Tem um monte de outra coisa até chegar naquilo. O que mais te assustou nessa... Na realidade, quando eu estava do lado de fora, eu via a política com um olhar diferente, né? Hoje, do lado de dentro, é totalmente diferente. Por quê? Porque hoje, para você chegar em uma situação, um exemplo, você tem um projeto de lei, né? Você quer aprovar um projeto de lei para a cidade. Então, antes de você aprovar um projeto de lei, não depende somente da sua assinatura. Você pega o projeto de lei, você pauta o projeto de lei e você vai articular com os seus demais parceiros, os outros vereadores, né? Para ver o que ele acha desse projeto de lei, se eles aprovam esse projeto de lei, porque às vezes você lança o projeto, é bom, mas quando chega lá dentro da casa, se eles não aprovar o seu projeto, não passa. Então eu já vi que aquilo que eu achava antes, eu tenho um projeto de lei, vai ser passado. Não passa. Às vezes então, não é nem má, achava que muitas vezes era má vontade, só que não era, que não passava mesmo. Então não passava. Então assim, hoje você faz um projeto de lei, você tem que articular, né, com os demais vereadores para que esse projeto de lei passe. Só que graças a Deus, com a Câmara que hoje está, né, na cidade, quando a gente faz um projeto votado, pautado para a nossa população, dificilmente eles recusam, né? Aquilo que é para a população, aquilo que está dentro da legalidade, eles são parceiros, aprova. Então eu vejo que hoje existe uma articulação dentro, né? Como da parte de dentro. Até mesmo antigamente eu pensava assim, poxa vida, eu moro aqui no bairro e o bairro tá precisando de um saneamento básico. Aí eu achava assim, poxa vida, se eu ganhar, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer essa melhoria. Só que às vezes, do lado de dentro você vê que é totalmente diferente. Por quê? Às vezes você tem a vontade, né? Aí a gente acaba fazendo um ofício, né? Nós faz um ofício lá na Câmara, indicando o executivo, né? Para tomar as devidas providências. Só que quando demora, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, a população cobra, que já vem sofrendo, né? Com aquele esgoto na porta de sua casa. Às vezes a gente chega e fala, não, fiz o ofício, mas aí eu pego com clareza, eu vou até ele e falo assim, ó, eu vi a política que era dessa maneira, mas é assim. O que está precisando? É recurso. Às vezes nossa cidade não tem recurso próprio. A gente depende praticamente aí de renda do Estado, né? A gente depende muito de verba de deputados, né? De repasse do governo federal, estadual, porque nós não temos aqui uma captação, né, de recurso próprio. Nós não temos aqui indústria na nossa cidade. Então, hoje, o que gira a economia da nossa cidade é imposto. Então, você vê que é muito pouco dinheiro para uma estrutura que a cidade cresceu e hoje nós não temos essa rentabilidade. Então, assim, quando você faz um ofício, às vezes você acha que é má vontade do prefeito. Não é. É que quando ele vai olhar o orçamento, ele não consegue executar. Então é onde cabe nós, vereadores, ir atrás de recursos, né? Para poder ajudar o executivo a realizar aquela demanda que verdadeiramente que o povo está precisando. Veio 2 perguntas. Vou fazer essa primeira antes que eu acabe esquecendo. Como que foi, você falou do vínculo ali, quando você apresenta um projeto de lei, os vereadores vê que entra num consenso que é para a sociedade, que vai trazer melhoria, todo mundo assina ali, todo mundo é a favor do projeto, mas como que foi a recepção do Adalto ali no seu primeiro mandato, visto que já tinha alguns vereadores mais antigos na casa, e mais ou menos metade da Câmara ali são vereadores novos do primeiro mandato, e os outros já um pouquinho mais velhos de casa. Como que foi essa recepção, como que foi esse contato entre vocês? Foi uma recepção muito boa, né? Eles são muito experientes, e foi um contato muito bom. Eu fui abraçado com muito carinho por toda a casa, né? Deram um muito bom bem-vindo para mim, para os demais também, e se colocaram à disposição para poder ajudar, né? Até mesmo em questão de fazer ofício, né? Quando a gente chegou, tinha algumas dificuldades, então muitos acabou nos orientando, e a gente sempre ali com garra de fazer a diferença, a gente vai para cima, entendeu?
Mas graças a Deus eu não tenho o que reclamar, não. Fui muito bem recebido pela casa. E o legislativo? Completo. Também, completo. E o executivo? Executivo também. Executivo, ele nos recepcionou muito bem, né? São parceiro. A Câmara lá é bem unida para poder trazer a melhoria. É uma Câmara que está sempre lutando ali pelos ideais do povo, né? Que é trazer a melhoria realmente para a cidade. Existem as dificuldades, não vou falar que não existe, mas graças a Deus a gente não tem o que reclamar, não. Quando você resolveu se lançar a candidato, o que mais te incomodava em Morato, no geral, que você falou, meu, isso aqui é uma das bandeiras que eu vou defender, é uma das coisas que eu vou atrás, porque eu não me conformo que esteja nessa situação e eu vou brigar por isso. Era mais lado social, saúde, educação, o que te incomodava mais? Na realidade, o que mais me incomodava naquela época e me incomoda até hoje, por isso que eu falo que quando você está do lado de fora, você vê a política de uma maneira. Quando você está do lado de dentro, você consegue enxergar a realidade, né? Porque não é simples. Você vê uma dificuldade que você via, né? E você vê a burocracia que é hoje em ajudar o município que precisa 100%, né, de repasse de governo federal, de governo estadual e de renda de deputado. Então, assim, hoje eu enxergo diferente. Naquela época eu via, um exemplo, o asfalto esburacado, uma rua sem asfalto, eu achava que era simples. Você ir lá, pedir e executar. Hoje não. Por mais que você faz um ofício, você faz uma indicação, se o executivo não tiver condições de executar, vai executar com o quê? Se não tem um dinheiro para executar. Então, assim, hoje, estando vereador, eu vejo que para que as coisas andem, nós temos que sair cedo, né? Ver as dificuldades que temos no nosso município e ajudar o executivo a executar como? Indo atrás de emendas parlamentares, que é o que eu venho fazendo dentro desse meu primeiro mandato. A gente vai falar um pouquinho desse seu primeiro mandato, vou falar dos nossos parceiros, e aí a gente vai voltar para falar um pouquinho dos projetos que você já apresentou, das conquistas que você já teve como vereador, as emendas que você já trouxe, as parcerias que você tem, os vínculos que tem que ter com os deputados também para trazer recursos para a cidade, porque se você não tiver conhecimento fora, não consegue trazer. Então vou falar dos nossos parceiros e quando voltar a gente vai para essa pauta aí, certo? Maravilha. Salve, salve quebrada, tudo bem com vocês? Princeso falando aqui. Gente, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, porque 65% do nosso público não é inscrito, assistem, mas não se inscrevem. Se inscreva aqui, dá um like aqui que ajuda bastante e continue assistindo o nosso episódio. Galera, deixa eu falar para você da nossa parceira que é a Green Embalagens Descartáveis. Tudo que você precisa de embalagem descartável, higiene, produto de limpeza, tanto no atacado quanto no varejo, você encontra lá na Green, tá? Então o QR Code está aqui na tela, onde você vai receber um catálogo com todos os produtos que eles oferecem para vocês aí, tanto no atacado quanto no varejo. E nesse QR Code também você consegue fazer o seu pedido aí, Morato, Franca, Caes, Mariporã, Perus, Campo Limpo, eles entregam aí na sua casa ou no seu negócio. Agora, se você é de Morato e quer ir direto lá na loja, fica na rua Virgílio Martins de Oliveira, número 511, no centro de Francisco Morato, tá bom? Então vem pra Green, que é o maior e melhor atacarejo da região. Certo, gato? É isso aí. Agora é o QR Code dos pacotes que eles oferecem, que é o quê? A Hiperlink Internet Banda Larga. QR Code na tela, onde você recebe aí os pacotes que eles oferecem com internet de 200 MB a partir de R$ 59,90, tá bom? Então, acesse aqui, siga o Hiperlink aqui também, hiperlink.internet, que está sempre colocando vagas de emprego lá na página deles também, dando algumas ideias em relação à internet para melhorar a qualidade do seu sinal e oferecendo também algumas promoções, certo? Internet de qualidade é lá na Hiperlink Internet Banda Larga. E para fechar esse bloco, se fechar esse bloco não, a gente vai falar desse e vai falar de mais um ainda, tá? Vou falar da MC Segurança do Trabalho. Se você precisa fazer exame toxicológico, admissional, demissional, você pode estar vindo na rua 21 de março, número 440, a partir das 7h45 da manhã. Pessoal, aqui é preciso. Bom. 7h45 de segunda a sexta-feira, não precisa agendar. Pode estar vindo direto, tá bom? Se você tem uma empresa e precisa dar treinamento para sua equipe das NR, da 1 até a 38, a MC faz esse trabalho aí no local
leva a equipe dela para dar esse treinamento para seus colaboradores ou traz eles até aqui para fazer esse treinamento, essa capacitação para todos os funcionários, para ficar dentro da legalidade, ficar tudo regulamentado certinho. E também eles oferecem as certificações da ISO. Então, se a sua empresa precisa de alguma ISO aí de certificação, é só entrar em contato com o pessoal da MC Segurança do Trabalho. E para fechar, eu quero falar do nosso parceiro Fidel Isenções. Se você tem alguém na sua família que necessita de alguma atenção da PCD, um veículo PCD, a Fidel Isenções dá assessoria para você adquirir veículos com até 30% de desconto nas taxas e nos impostos, tá bom? Então, entre em contato lá, @Fidel Isenções, para conseguir essa taxa de isenção de rodízio na cidade de São Paulo, isenção de PVA aí para as pessoas PCD e crianças autistas também. Oi? Ah, tá. Se você tem um filho menor de idade e seu filho é diagnosticado com autismo, você pode fazer a compra de um veículo com até 30% de desconto nas taxas e impostos no nome do seu filho, tá? Isso muita gente não sabe. Então, acompanha lá, @Fidel Isenções. O link tá na descrição desse vídeo aqui também. Você clicando nesse link, você vai lá para a página de cadastro e colocando lá o Quebrada, você vai ter 30% de desconto nas assessorias, tá bom? De qualquer serviço lá. E também adaptação de veículos. O que mais, gato? Carteira de CNH especial também. Então, o Fidel faz todo esse trabalho para você, certo? E a parte de assessoria deles também, né? Que é uma curiosidade que ele falou pra gente aqui que eu não sabia, essas taxas, gente, de PCD é tanto para doenças ou alguma deficiência adquirida ou que você foi congênita mesmo. Ele falou pra gente que teve uma pessoa que fez uma ponte de safena. E essa pessoa, ela perdeu um pouco de mobilidade da perna esquerda. Pelo derrame ali que ela passou e tal. E o Detran, ele determinou que essa pessoa precisaria de um carro automático. Porque ela não conseguiria mais ter força para precisar para a embreagem. Ela se enquadra no quadro de PCD. Então, ela tem direito desses 30% a 40% de isenção na taxa de imposto. E eu não sabia disso. E tem muita gente que tem alguma necessidade especial aí e não sabe, mas entra lá no @Fidel Isenções que eles vão dar toda essa consultoria, essa assessoria para você conseguir esses benefícios, certo? Falei demais do Fidel, hein? Eita, gota! Eu tenho só até assim. Você é tranquilaço. Cada reunião lá da... Hoje tem... Audiência pública. Audiência tem pública, uma reunião né? com o Hélio, com os meninos às 5 horas da tarde. Tá tudo certo, a gente já vai encaminhando, porque eu quero que você fale dos seus projetos, da sua ligação com os deputados, o que você já trouxe para Morato, o que a população de Morato, esses 2082 votos que você teve, pode esperar do Adalto aí nesse restante de mandato. Maravilha. Manda. E no primeiro ano de mandato eu já consegui fazer algumas realizações de algumas indicações ao executivo, já consegui fazer muitas obras, né? Quem quiser acompanhar de perto o meu trabalho é só entrar lá nas minhas redes sociais, vereador Adalto de Jesus, tanto no TikTok, Facebook, Instagram. Eu já realizei muitos trabalhos pela cidade. E quando se trata de ajudar o executivo, como eu vinha falado, é você ir atrás de recursos, né? Então, no meu primeiro ano de mandato, eu tive uma articulação com o deputado pastor André Bueno. Ele conseguiu mandar, na época, 250 mil para a saúde, né? Para poder ajudar a saúde do município. Recentemente, eu estive em reunião no Hospital Estadual Lacaz, porque muitas das vezes as pessoas não entendem que o Hospital Estadual Lacaz, ele não é municipal. Só que as pessoas, às vezes, quando passam por algumas dificuldades, às vezes chega até nós e fala sobre a dificuldade que tem, né? Às vezes está na Santa Casa, precisa de uma transferência para o hospital, e eles falam, mas tem um Lacaz. Só que o Lacaz é porta fechada, né? Então acaba que ele atende muito pouco, né? A nossa região. Porque ele estadual, né? Ele é estadual, ele atende pessoas de todo o estado de São Paulo, né?
Então, dificulta muito e as pessoas não entendem isso. E teve um dia que, conversando com a direção do Lacaz, teve um munícipe nosso que conseguiu a vaga para lá, né? Teve uma transferência cross, que é uma regulamentação do Estado. E chegando lá, um dos diretores falou, né, que estava com as dificuldades na situação da estrutura do hospital, e ele viu como eu era um vereador, o que eu poderia estar fazendo, né, pelo Lacaz. Eu falei, poxa vida, pelo Lacaz eu não consigo fazer nada, fui transparente. Eu consigo fazer pela cidade. Por mais que o hospital está dentro da nossa cidade, hoje, quem consegue ajudar o Lacaz é um deputado estadual. Eu, como vereador, eu não consigo nem fazer uma indicação ao executivo, que é o nosso prefeito, para poder mandar algum benefício para vocês. Mas eu tenho um deputado, né, estadual, eu vou conversar com ele, vou entender a sua demanda, vou levar até a LESP, e eu tenho certeza que, pela sua demanda, é um pedido digno, um pedido justo, eu vou levar até ele, porque, queira ou não queira, o hospital ele é porta fechada, mas ele atende ainda a nossa população, né? Antigamente, tinha algumas modalidades que, na época, aquele desgoverno João Dória acabou tirando e atrasando o lado da nossa população, o lado de Franco da Rocha, Caieiras, Cajamar, Mariporã. Então, hoje, o Hospital Lacaz, ele não atende algumas modalidades. Isso que a população não entende. Mas, com a modalidade que ainda atende, precisa de um olhar carinhoso para esses políticos. Então, eu peguei a demanda, levei até o gabinete do pastor André Bueno, ele entendeu, ele esteve aqui no local, conversou com a diretoria do Lacaz, ele destinou também uma emenda abençoada para o Lacaz poder ajudar a nossa região. E, recentemente também, eu tive uma articulação com o deputado Antônio Carlos Rodrigues, parceiro da nossa cidade, deputado federal, que tem nos abençoado aí com 3 milhões de emenda direcionada para o município, né? Que já está praticamente na reta final, né? Para que essa emenda seja contemplada para poder ajudar em algumas construções que estavam no plano de governo, né? Do nosso prefeito do Guzmão. Então eu consegui 3 milhões já de emenda, primeiro mandato, primeiro ano, consegui 3 milhões de emenda com esse deputado, consegui mais 500 mil de emenda com o deputado estadual, então já estamos falando em 3 milhões e meio de emenda, né? Recentemente agora, articulando com ele também, ele acabou mandando um recurso, eu pedi para ele mandar um recurso para o vereador Josias Capoeira, ele mandou um valor de 230 mil aproximadamente para a área da saúde. Aí, conversando com ele conversou lá com a bancada do partido que ele está, a bancada direcionou mais 2 milhões para custeio, para saúde, a bancada do Antônio Carlos Rodrigues. Então, estamos falando em um espaço curto aí de mandato, estamos falando aproximadamente quase 5 milhões, né? Que foi direcionado por esse deputado, porque, queira ou não queira, ele direcionou 3 milhões. Aí depois ele articulou mais 230 mil para o vereador Josias, que está de parabéns, está executando um lindo trabalho também, e os demais vereadores, bombeira Raquel. Então, assim, aí recentemente ele conseguiu também uma articulação, ele também está destinando uma viatura para PM. Então, assim, você vê que a importância da articulação é você ter, como você chegar a ter um deputado e pedir mesmo. Eu já saí daqui, né, de Francisco Morato, já fui para Brasília umas 3 vezes, né? Todas as vezes que eu fui para Brasília, foi para bater na porta e levar a minha demanda, levar a demanda para senador, né? Porque o senador ele recebe voto na nossa cidade. Com certeza. Né? Levar a demanda para o deputado federal, na qual me recebeu muito bem. Quero mandar um abraço para o Antônio Carlos Rodrigues. Eu amo o senhor de paixão mesmo, porque a partir do momento que o senhor olhou para a minha cidade e mandou o recurso, eu só tenho que agradecer, porque nós precisamos desse recurso, né? Eu tenho certeza que ele vai mandar muito mais. Gratidão ao nosso deputado estadual também, pastor André Bueno, que eu tenho certeza que ele, até eu terminar esse mandato, a gente vai conseguir muito mais emenda parlamentar para poder ajudar o nosso executivo. É isso aí. Adalto, quero agradecer por aceitar o convite, estar aqui com a gente, bater um papo, contar um pouquinho da sua história. Eu acho que não tinha contado isso em nenhum lugar ainda. Eu acho que é super importante as pessoas conhecerem um pouquinho mais por trás do vereador ali, pelos olhos dele também, falar como que foi a sua jornada até chegar aqui, falar um pouquinho do quanto você já correu
pela cidade, o que você vem fazendo pela cidade. Eu gostaria que você mandasse um recado para todo mundo que está nos assistindo aí, uma mensagem, uma orientação. Você pode ficar à vontade aí, o tempo é seu. Pessoal, eu quero estar agradecendo aqui o Quebrada Sem Limite, né? É um podcast abençoado, vocês estão de parabéns, porque está levando a informação para eles, né, na ponta, porque às vezes a informação não chega. E com o Quebrada Sem Limite a informação está chegando, e hoje eu estou aqui, é mais uma oportunidade que eu estou tendo, né, para outras pessoas me conhecerem melhor, e eu peço para que vocês me acompanhem na rede social. Crítica, ela vem para poder a gente melhorar. Eu aceito crítica, porque quem não aceita crítica não cresce. Eu aceito crítica, mas eu quero estar mandando um grande abraço a todos vocês. Acompanhem o meu trabalho, é um trabalho sério. Estou de domingo a domingo nas ruas, trabalhando em prol da nossa cidade. Estou buscando cada dia mais parcerias com deputados para poder trazer emenda para a nossa cidade. Estou lutando também em prol da saúde da nossa cidade, que está precisando muito de atenção, pelo esporte das nossas crianças. Então, conta comigo, vereador Adalto Jesus. A Câmara Municipal, eu tenho o meu gabinete, é o 3. A porta está aberta para toda a população. Estou nas ruas, me viu na rua, não tenha vergonha, me para, porque às vezes você está passando, às vezes eu estou passando, acaba que eu não consigo ver uma pessoa. Isso não é um descuido. Às vezes, as pessoas falam, poxa, o vereador passou, não me viu. Às vezes é porque a gente está ali tão assim, pensando no crescimento da cidade, pensando no bem-estar da cidade, que a gente acaba passando e não vê. Vocês que eu passei e não vi, me perdoa, tá? Não foi proposital. Então estou aqui hoje tendo essa oportunidade no Quebrada Sem Limites para poder transmitir a todos vocês que eu estou à disposição de toda a cidade de Francisco Morato. Conta sempre comigo, com a minha lealdade e com a minha transparência, que pode ter certeza que eu ganhei as eleições, fui abençoado por todos vocês e eu vou fazer justo o meu mandato. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Me acompanha nas redes sociais que vocês vão ter satisfação pelo meu trabalho. É isso aí. Galera, mais uma vez, obrigado por acompanhar o Quebrada. Não se esquece, curta, comenta, compartilha, que é super importante para a gente chegar ainda mais longe. Acompanhe o Quebrada em todas as redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, Deezer, Spotify também, então dá para escutar no carro, na academia, aonde vocês quiserem. Muito em breve, na Amazon Music e na Apple Music também. Valeu, galera, um abraço e até a próxima. E dia 13 tem Jogo do Brasil e Marrocos às 19 horas. Vai, Brasil! Fechou, gato? Fechou, fui! Pode pôr pro Brasil aí, ó, 4-2, tá? 4-2 pro Brasil em cima do Marrocos, já pode marcar aí. Ó, eu vou ganhar. Eu vou falar que com esse time do Brasil, eu vou falar 3-1. 3-1 Brasil? 3-1. Eu meti 4-2 no Brasil. Vamos ver quem vai acertar. 3-1 né? Brasil. Você, gato. Eu vou ganhar eu vou ganhar esse presente. Só quero ver, então. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço, galera. Fui, tchau. Aí. Ó, 4-2, você vai ver. Foi bom? Ó, top demais. Foi bom, Roberto? Foi ótimo. Eu tava meio inchado. Aqui, show de bola.